Olá, sejam bem-vindos então à nossa aula sobre jejum intermitente. Então, qual que é aí a origem do jejum intermitente? Então, o jejum ele já é praticado aí desde a época paleolítica, da Idade da Pedra, pelos nossos ancestrais. Porque eles não tinham comida disponível aí de 3 em 3 horas, não tinham a possibilidade aí de abrir a geladeira, de abrir o armário para poder se alimentar. Então, eles passavam períodos alimentados e períodos sem se alimentar, em busca do alimento. Então, eles iam para a caça ou esperavam ali a época, o período da colheita. Então, eles passavam alguns períodos com alimentos disponíveis e outros períodos sem alimentos disponíveis, né? Então, eles já praticavam aí o jejum. E atualmente, então o jejum ele vem tendo aí bastante destaque nos estudos científicos, nas mídias, enfim, em virtude de todos os seus benefícios aí. E por que, então, que nós devemos fazer o jejum? Por que ele é tão indicado, os benefícios? Então, primeiramente, o jejum intermitente ele é uma forma aí de a gente utilizar os corpos cetônicos que são vindos da gordura como fonte de energia. E por que utilizar, então, Jéssica, os corpos cetônicos aí como fonte de energia? Para a gente flexibilizar, então, o nosso metabolismo, para ter essa flexibilidade metabólica, tá? Então, não só ter energia aí vinda do carboidrato, então a gente ter energia também vinda dos corpos cetônicos aí das gorduras. Por quê? Porque essa flexibilidade aí metabólica, ela vai fazer com que a gente aumente a nossa biogênese mitocondrial, ou seja, a gente vai aumentar aí as nossas mitocôndrias e principalmente as mitocôndrias funcionantes. E mitocôndrias é a energia das nossas células, então quanto mais energia aí a gente tiver, a gente vai também aumentar aí o nosso metabolismo, então acaba acelerando o nosso metabolismo também. Eu gosto de dizer também que o jejum ele é um período aí de resetar o nosso corpo, de dar um restart mesmo, para a gente fazer um detox natural aí do nosso corpo, para ele organizar mesmo todas as suas funções. Existem também vários estudos aí sobre o jejum na questão da dor. Então, para quem tem dor aí, é interessante utilizar o jejum. Por quê? Porque o jejum ele aumenta a expressão então de enzimas anti-inflamatórias e ele reduz aí a expressão de proteínas, ou seja, aquelas citocinas inflamatórias que vão te causar dor. Então é bem interessante aí porque ele tem uma atividade anti-inflamatória e antioxidante. Eu trouxe aqui para vocês também alguns dos benefícios do jejum, tá? Então aqui a gente tem a autofagia, então que é a regeneração celular mesmo, então a gente vai fazer com que aquelas células ruins, sejam descartadas e produzir e regenerar novas células. Controle na produção, de insulina. Então, como a gente não vai fazer uso aí de macronutrientes, principalmente o carboidrato, que eleva aí a glicemia, então é uma ótima alternativa também para quem já está resistente à insulina ou pré-diabético aí. É bem interessante, tem vários benefícios. Também melhora a percepção de fome e saciedade, porque a gente sabe que quanto mais a gente consome carboidrato, mais a gente quer consumir. Então a gente consegue ter aí um parâmetro melhor de fome e saciedade. Reprogramação intestinal, também bem interessante. O jejum aí ele tem o poder de reparar a mucosa intestinal. Diminui aí também os marcadores inflamatórios, um deles ali então é a redução mesmo dos picos de insulina, que a gente sabe que picos de insulina são inflamatórios, e também na questão de produzir mais enzimas anti-inflamatórias, então diminui aí os marcadores inflamatórios. Melhora a cognição, até porque a gente vai ter toda a energia aí disponível para a função cerebral, a gente não vai ter alimentos, então a gente não vai consumir também energia do nosso corpo para fazer a digestão, para fazer a absorção dos nutrientes. Também o jejum então, é a forma mais barata e mais eficaz aí de fazer um detox, então é bem interessante para a função de detoxificação mesmo do nosso corpo. E a questão de emagrecimento também. Por quê? Porque a gente vai passar por uma restrição calórica, então a gente vai pular refeições,
aí, e também vamos estar utilizando a nossa gordura como forma de energia, então vai auxiliar aí também no emagrecimento, tá, Nutri? Então, vou querer fazer este jejum, então acho que vou querer começar. O jejum é indicado para todo mundo? Então, não é indicado para todo mundo, tá? Nestes casos aqui, não indico o jejum, que são eles: crianças menores de 12 anos, tá? Ou adolescentes com peso normal, então é bem difícil a gente acabar inserindo um jejum para crianças, tá? Então não oriento nesses casos. Idosos acima de 70 anos, tá? Também não indico. Já indiquei, mas com um acompanhamento, daí que eu sei o que a pessoa está consumindo, com um aporte aí ideal de macronutrientes, de suplementação. Então, assim, sem acompanhamento não indico, mas por questão aí mesmo do catabolismo, né? Então, de massa muscular. Pessoas com certas condições de saúde ou com sintomas severos, então, porque geralmente essas pessoas elas já estão com um catabolismo acelerado, né? Então, não indico. Pessoas abaixo do peso. Pessoas com transtorno alimentar ou com histórico também não indico sem acompanhamento, então faça uma consulta se você tem interesse, enfim, mas sem acompanhamento não oriento. Também gestantes e lactantes, não é um bom momento para fazer jejum. Ai, Jéssica, mas eu sou gestante, sou lactante e eu me sinto bem com o jejum. Para os meus pacientes, tá? Para as minhas gestantes e lactantes, não indico o jejum neste momento, nesta fase da vida. Então, nesses casos aí, não é indicado o jejum. Ah, beleza, Nutri. Então, eu não estou em nenhum desses casos, então eu posso fazer jejum. Como é que eu começo a fazer esse jejum? Gente, então assim, ó, primeiro passo, você tem que entender que o jejum é progressivo aí. Então, ou seja, as horas que você vai ficar em jejum, você tem que fazer progressivamente. Não, você nunca fez jejum e de repente você vai querer fazer um jejum de 18, de 20 horas. Isso não vai dar certo, você vai ter muito desconforto, vai ter mal-estar e ainda não vai conseguir usufruir aí de todos os benefícios. Então comece aí de forma progressiva, vá aumentando as horas de jejum conforme o teu corpo vai se adaptando aí. Então pode iniciar aí com 12 horas de jejum, depois passar para 14, 16, 18, 20, 24 horas. Mais que 24 horas também sem acompanhamento não indico e também não vejo tantos benefícios maiores assim. Então inicie ele. Se você vai iniciar o jejum e você geralmente aí tem um intervalo de 8 horas, então se você janta tarde e no outro dia já toma café da manhã cedinho, tenta jantar mais cedo, tenta jantar às 7 da noite e no outro dia só consumir o café às 7 da manhã para ter esse intervalo aí de 12 horas, tá? Eu já adianto que a gente consegue, a produção de corpos cetônicos ela já inicia com 12 horas de jejum, porém reais benefícios a gente consegue a partir de 16 horas. Então, se você conseguir fazer entre 16 e 18 horas, você já vai estar usufruindo aí dos benefícios do jejum. Porém, para chegar nas 16 e 18 horas, você precisa passar pelas 12, você precisa passar pelas 13, pelas 14, precisa passar por esse processo de adaptação para depois você chegar lá nas 16, 18 horas que você vai conseguir usufruir aí de todos os benefícios do jejum. Beleza, Nutri? Então já entendi que eu tenho que amanhã começar com 12 horas, começar com menos assim, mas qual que é o horário melhor para eu fazer o jejum? Então não existe, na verdade, um horário melhor para você fazer, existe aquele horário que você vai conseguir encaixar aí na tua rotina, tá? Então depende. Por exemplo, eu, Jéssica, eu prefiro fazer o jantar e pular o café da manhã. Então, o meu jejum inicia posterior à janta. Agora, já tem gente que não vive sem o café da manhã. Então, o jejum ali pode iniciar depois do almoço. Então, essa questão é bem individual. Vai depender de como você se adapta, de como você consegue colocar na tua rotina, as refeições que você tem preferência e já tem um apego maior. Eu trouxe aqui para vocês também quais que são os possíveis sintomas, tá, do início do jejum. Tem gente que não sente nada, tem gente que sente um deles, vai depender também de como está o teu metabolismo aí. Mas alguns dos sintomas que podem acontecer no início ali de cetoadaptação que a gente chama. Então,
Então pode ter aquela vontade de comer, que nem é fome, né? A vontade de comer porque você vai estar pulando uma refeição que você comumente faz, né? Então é uma vontade de comer mesmo. Pode acontecer também de mau hálito, tá? Então, em virtude da produção dos corpos cetônicos mesmo, então tu pode aí mastigar um pouquinho de gengibre, pode ajudar já nessa questão. Pode ter também insônia, então quem faz o jejum ali mais para de noite, né? Então, se não ingere mais alimentos depois do meio-dia, então o jejum acaba pegando ali o início da noite, então pode ter dificuldade de dormir pela questão da melhora cognitiva, que eu comentei anteriormente, né? Sede, tá? Dor de cabeça também, porque você está acostumado a utilizar os carboidratos como fonte de energia. Então, quando você está mudando, fazendo essa fase de adaptação, pode gerar, então, dor de cabeça nesse período. E também diarreia, tá? É menos comum, mas pode acontecer ali também devido ao reparo da mucosa intestinal. Outro ponto, então, que eu trouxe aqui, então, que existe uma diferença entre jejum calórico e o jejum metabólico. Vou explicar para vocês. Então, jejum calórico é quando a gente não ingere nada de calorias, 0 calorias, tá? E o jejum metabólico é quando a gente consegue ingerir uma pequena quantidade de macronutrientes, mas essa quantidade é tão pequena que ela acaba não aí atrapalhando a produção dos corpos cetônicos. Então, vocês conseguiram entender a diferença? Jejum calórico, 0 calorias. Jejum metabólico consegue ingerir aí um pouquinho de macronutrientes, porém a quantidade é tão pequena que ele não vai atrapalhar aí a produção dos corpos cetônicos, que é esse aí um dos intuitos do jejum intermitente, a gente produzir corpos cetônicos, né, como fonte de energia. Então, Nutri, o que não quebra aí o jejum calórico, aquele 0 calorias? Então, o que não quebra o jejum calórico é o café sem açúcar, o chá sem açúcar e água. Esses 3 aí não quebram o jejum calórico, aquele 0 calorias. E o que não quebra o jejum metabólico é o café, né, o sem açúcar, o chá sem açúcar, a água. Entram aqui a maioria dos shots, tá? Então, gengibre, cúrcuma, isso tem fibras, mas é uma quantidade muito pequena que não é capaz de quebrar o jejum metabólico. Os suplementos, né, de vitaminas e minerais, então isso também não quebra o jejum metabólico, creatina, glutamina, isso não quebra também jejum metabólico. E eu trouxe aqui também o que não quebra jejum metabólico, é uma pequena quantidade de gordura, tá? Então aí pode entrar o TCM, pode entrar o óleo de coco, pode entrar também um ácido caprílico, um C8, mas os mais comuns aí, então o TCM e o óleo de coco em pequena quantidade, eles não vão quebrar o jejum metabólico, porque é uma fonte de gordura, então vai estar estimulando aí a produção também de corpos cetônicos. Então o que quebra realmente o jejum? Então, o que quebra o jejum intermitente são os macronutrientes, ou seja, proteínas, carboidratos e gorduras, né? A observação que eu coloquei, então, ali, só as gorduras a gente tem como manter o jejum metabólico desde que em pequenas quantidades. E quando que a gente utiliza principalmente aí a questão da gordura para manter aí o jejum metabólico, é quando tá mesmo em cetoadaptação, então aquela pessoa que ela tá tentando fazer aí o jejum intermitente, ela produz os corpos cetônicos, porém o corpo ainda ele não consegue utilizar aí os corpos cetônicos como fonte de energia, então acaba tendo uma baixa mesmo, baixa energia. Então quando a gente coloca aí um pouquinho de óleo de coco ou de TCM, a gente manda o comando para o nosso corpo, ó, você tem que utilizar aí a gordura como fonte de energia, então vai estar estimulando, ajudando aí o teu corpo a entender que é para ele utilizar os corpos cetônicos como fonte de energia. Então aí é um artifício que a gente pode estar utilizando também no processo de adaptação aí, de cetoadaptação. E a pergunta também, que é uma das que eu mais ouço, então, como que eu tenho que quebrar o jejum? Beleza, já entendi que eu tenho que fazer a partir de 12 horas, né? O que é jejum calórico, o que é jejum intermitente,
que não tenho muito horário específico, que é o horário que eu for me adaptar aí à minha rotina, né? Mas aí depois que eu passei o meu período de jejum, o que eu tenho que comer? Então, assim, ó, principalmente aí quando você for quebrar esse jejum, né? Que vai ser a primeira refeição aí posterior ao período de jejum que você ficou, tem que ser uma refeição aí rica em proteínas e gorduras, tá? Ou seja, uma refeição aí que tenha baixa carga glicêmica. Então, para ti, sem erro, vai na gordura, tá? Então, uma opção aí seria o abacate, seria até uma opção aí você consumir até um pouquinho de azeite de oliva extra virgem, uma opção... e depois você fazer a tua refeição ali com a carga glicêmica baixa, como deveria ser, né, para todas as pessoas. Então, evitar, aí, ó, não é uma boa opção você, logo em seguida do jejum, comer um prato de macarronada, um prato de risoto, ou um pão mesmo. De nada vai adiantar você estimular aí o teu corpo a utilizar outras vias de energia, se no final das contas aí você jogar uma bomba de açúcar para o teu corpo, tá? Então, não é interessante. Então, priorizar aí quando for quebrar o jejum, proteínas e gorduras. Outra questão também que gera muitas dúvidas é a questão do jejum e atividade física, tá? Nutri, eu não vou perder aí massa muscular se eu fizer jejum, se eu fizer atividade física em jejum? Gente, não, tá? Desde que, tá? A primeira coisa é que é possível fazer jejum, tá? E atividade física, desde que a pessoa esteja adaptada, né? Então, você não vai aí no teu primeiro dia de jejum, né? Você vai para academia em jejum, vai lá, faz 1 hora de musculação e depois 1 hora de aeróbico, isso não vai dar certo, tá? Então, o teu corpo vai sofrer com isso porque você não está adaptado. Exige um processo aí de adaptação também para fazer atividade física em jejum. Então, de repente, nos primeiros dias aí você pode até colocar um pouquinho de carboidrato de noite, né, para você não ter todo esse mal-estar ali de manhã, e começa com um aeróbico mais moderado, né, e vai evoluindo conforme você for sentindo também. Você tem que se perceber, né, então, não, eu fiquei bem com 12 horas, então na próxima semana eu já posso aumentar aí para 13 horas, ou não me senti ainda com 12, não me senti tão bem, vou ter que colocar um pouco de carboidrato de noite para eu ir me adaptando. Então você tem que ir percebendo como que você vai se sentindo também, mas é super possível, tá? Então é possível de fazer atividade física em jejum, sim. Então a adaptação ela deve ser gradual, né, gente, que nem eu já comentei, e respeitando aí os teus limites corporais. Então vai escutando o que o teu corpo vai sinalizando. E a questão da perda de massa muscular e o jejum intermitente, tá? Então, assim, ó, o jejum ele não promove esse catabolismo, né? Que é essa perda de massa muscular, desde que você esteja adaptado e que você esteja cuidando da tua alimentação no período em que você não está em jejum. Então, não vai ser o jejum aí que vai promover aí essa perda de massa muscular. Vai ser se você não está consumindo a quantidade de proteína, de macronutrientes ali adequada, de proteína, de carboidrato, de gordura adequada. Se você não está fazendo o estímulo da musculação também, né, adequado, então o teu músculo não vai crescer também, né? Se você não fizer um exercício que gere esse ganho de massa muscular, né? E se teus hormônios ali no geral não estejam em equilíbrio, também não vai acontecer isso. Então, assim, o jejum ele não vai gerar o catabolismo desde que você esteja se alimentando bem, que você esteja praticando uma musculação, né? E que você esteja com o teu metabolismo em ordem. Então, o jejum não vai fazer com que você perca aí massa muscular. Então, pode fazer musculação em jejum, sem problemas. E a aula de jejum, então, gente, era essa. Espero que tenha aí sanado várias dúvidas de vocês, vários mitos também sobre o jejum.